Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o termo geral de uma progressão aritmética. Recordando, progressão aritmética é uma sequência numérica, só que é uma sequência numérica onde cada termo é encontrado a partir de um termo anterior e somando um mesmo número que se chama razão. Por exemplo, se eu tiver uma sequência numérica com os números 2, 5, 8, 11, por exemplo. Eu posso afirmar que isso é uma PA, porque do 2 para o 5, eu somo 3. Então, 2 mais 3 dá 5. Do 5 para chegar no 8, eu também somo 3. Olha, 5 mais 3 é igual a 8. Se eu fizer 8 mais 3, eu chego no 11, né? Então, eu estou sempre somando o mesmo número. Esse número que está sendo somado recebe o nome de razão. Então, nesta razão, nós temos o primeiro termo, é o primeiro número que aparece, é o 2. O segundo termo é o 5. O terceiro é o 8. O quarto é o 11. E o 3 é a razão. Então, a razão é o número que a gente soma para encontrar o próximo número. Ok? Bom, qualquer um desses termos pode ser chamado de termo geral. E o termo geral é representado por AN, ou seja, isso aqui, ó, A índice N. Esse Nzinho aqui é chamado de índice e ele indica a posição que o número está. Então, por exemplo, eu tenho uma PA de A1, A2, A3, A4, e aqui tem vários números e tem um AN, pode ter outros termos depois, né? De razão R. Numa PA, sempre nós podemos escrever qualquer um desses termos em função do primeiro termo ou em função de um outro termo qualquer que a gente vai chamar de termo K. Para isso, basta considerar a definição do PA e chegar à conclusão de que, presta bem atenção, isso aqui que eu estou escrevendo, aqui, olha, é uma fórmula, tá? Então, esta fórmula é AN é igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes R, sendo N um número pertencente ao conjunto dos números naturais sem o zero. Isso é uma fórmula. Então, a N significa um termo qualquer. Termo qualquer pode ser chamado de termo geral. Para usar esta fórmula, eu vou precisar conhecer o A1, ok? Mas tem vezes que você vai fazer um exercício e não conhece o A1, mas conhece um outro termo. E aí a gente pode escrever o termo geral, em vez de usar o A1, a gente pode usar um outro termo qualquer que a gente vai chamar de AK. Então, AN é igual a K mais, abre parênteses, N menos K vezes R, com N pertencente a N sem o zero. Esta fórmula é chamada extensão da fórmula do termo geral da PA. Vamos ver um exemplo de aplicação. Como que a gente aplica isso aqui, tá? Então, eu vou fazer uma continha aqui. Para calcular o 15º termo da PA 3, 7, 11, 15 e 19, nós vamos primeiro perguntar: eu conheço o primeiro termo? Sim, o primeiro termo é o 3. Então, se eu conheço o primeiro termo, eu vou usar aquela fórmula lá, tá? Então, essa fórmula, AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Para usar essa fórmula, eu preciso dos seguintes dados. Quais são os dados? Vamos escrever aqui. Eu preciso do AN, eu preciso do A1, eu preciso do N e também preciso do R. Eu preciso de todos esses termos aqui, para poder fazer a substituição corretamente. Então, quem é o AN? Gente, o AN é exatamente o que eu estou perguntando. Ó. Calcule o 15º termo. Esse 15º termo é o AN. E o 15º termo a gente representa por A15.
tá? É o A15. Então, 15º termo, ele ocupa a 15ª posição, portanto, ele é o A15. Esse A15 é justamente quem eu estou procurando, ok? É justamente quem eu estou procurando. Por isso, eu ponho uma interrogação. O A1 é o primeiro termo. O primeiro termo é 3. O N, agora presta atenção. Tá vendo aqui quando eu escrevo assim, ó, AN é igual a 15? Existe uma propriedade na igualdade que diz tudo que for igual pode ser cortado. Então, se eu cortar A com A, o que que sobra? Sobra N igual a 15. Então, quem é N aqui? N é igual a 15, tá? Esse N é igual a 15. Então, esse N aqui vai ser o número 15. Mas o R não foi dado. Então, a gente vai ter que calcular o valor do R. Como que calcula o valor do R? Você tem duas maneiras de calcular. Mentalmente, perguntando 3 mais quanto dá 7? Mentalmente, 3 mais quanto dá 7? Ou fazendo 7 menos 3. Qual das duas maneiras vocês preferem? Qualquer uma das duas maneiras, tá? Eu posso fazer o segundo termo menos o primeiro, 7 menos 3, que dá 4, e já achei. Ou fazer de cabeça, 3 mais quanto? Dá 7. 4, ok? Bom, com esses dados aqui, ó, a gente faz a substituição. Então, vamos lá. Quem é o AN? Eu vou calcular o A15. O que eu posso colocar no lugar do A1? No lugar do A1, eu ponho o número 3, mais N menos 1. Quem é N? N é 15. Então, vai ser 15 menos 1. E quem é R? Acabei de achar, é o 4. Pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir o valor do A15. Para isso, eu tenho que resolver essa expressão numérica. E nessa expressão numérica, eu preciso resolver primeiro o que tem dentro dos parênteses, tá? Então, 15 menos 1 dá 14, 14 vezes 4. Então, para achar o valor do 15º termo, eu tenho uma soma e uma multiplicação. Resolvemos primeiro a multiplicação. 14 vezes 4 vai dar 56, porque, ó, 14 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Portanto, o 15º termo vai ser 3 mais 56, que dá 59. Pronto, achei o meu 15º termo.